É... Oi, gente. Tô aqui pra fazer uma questão com vocês da UB de 2014 e o nome dela é Gangorra. Então, a gente vai primeiro interpretar e depois a gente faz. Joãozinho acaba de se mudar de escola e a primeira coisa que percebeu na nova escola é que a gangorra do parquinho não é simétrica. Uma das extremidades é mais longa que a outra. Após brincar algumas vezes com um amigo de mesmo peso, ele percebeu que quando está em uma extremidade, a gangorra se desequilibra para o lado dele. Ou seja, ele fica na parte de baixo e o amigo na parte de cima. Mas, quando eles trocam de lado, a gangorra se desequilibra para o lado do amigo. Sem entender a situação, Joãozinho pediu ajuda a outro amigo de outra série, que explicou que o comprimento do lado interfere no equilíbrio da gangorra, pois a gangorra está equilibrada quando P1 vezes C1 é igual a P2 vezes C2, onde P1 e P2 são os pesos da criança do lado esquerdo e direito, respectivamente, e C1 e C2 são os comprimentos da gangorra do lado esquerdo e direito, respectivamente. Tá, então aqui vai estar equilibrado quando essa multiplicação for igual a essa. Tudo bem. Entrada. A primeira e única linha de entrada contém quatro inteiros. P1, C1, P2 e C2. Dessa ordem. Então, aqui nesse exemplo, esse é o meu P1, que é o peso da criança do lado esquerdo. Esse é o meu C1, que é o comprimento do lado esquerdo. Esse é o meu P2, que é o peso da criança do lado direito. E esse é o meu C2, que é o comprimento do lado direito da gangorra. Se a gangorra estiver equilibrada, imprima zero. Tá, então, se essa multiplicação desses dois elementos for igual à multiplicação desses dois elementos, é, a gente vai imprimir zero. Se ela estiver desequilibrada de modo que a criança esteja na parte de baixo, a criança da esquerda esteja na parte de baixo, imprima menos um. Então, quando essa multiplicação for maior que essa multiplicação, vai imprimir menos um. Se não, imprima um. Então, é o caso dessa multiplicação ser maior que essa. Então, vamos aqui fazer. Vou começar aqui. A gente vai ter uma entrada, né? Então, eu quero que essa minha entrada seja uma lista. Eu vou explicar aqui cada uma dessas coisas direitinho. Só escrever aqui para fazer parte por parte. Então tá. O que eu fiz aqui? Tem uma entrada. Quando a pessoa colocar a entrada, ela vai vir com uma string. Então, por exemplo, 20, 30, 40 e 50. Essa seria uma entrada, por exemplo, dessa nossa situação. Só que a gente tem que tratar com inteiro, sabe? Tipo, então eu vou primeiro transformar isso aqui numa lista. Aí, porque, tipo, quando a gente fazer a multiplicação, a gente vai poder fazer a multiplicação com as strings. A gente vai ter que pegar realmente os números. Então, vamos lá. Esse é o input. Agora eu botei um ponto split. O que que o split faz? Ele vai pegar essa string e vai transformar numa lista. E aí, você pode botar, tipo, sempre que tiver um menos, por exemplo, se fosse assim, aí vai estar falando que, tipo, sempre que tiver esse elemento é porque tá separando elementos da lista. Então, ele realmente faria uma lista com 20, 30, 40 e 50. Mas, nesse caso, o nosso é um espaço, certo? Então, eu vou deixar aqui. Mas, nesse split, é pré-determinado o espaço. Então, você não precisa determinar, você pode deixar assim que vai dar certo. Então, ele vai fazer uma lista com essa carinha aqui, ó. É uma lista, eita, uma lista de, opa, uma lista de strings. Ai, 50. Tá. Então, isso aqui é isso. É essa lista aqui. Então, agora o map é uma função que ele vai receber dois argumentos. O primeiro argumento vai ser tipo, o que eu quero aplicar nessa lista. E o segundo elemento vai ser a lista. Então, eu tô falando que eu quero que todos os elementos, que todos os elementos dessa lista aqui é o segundo argumento, sejam inteiros. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa lista e ele vai percorrer cada elemento e vai aplicar isso aqui. Então, por exemplo, ele vai chegar aqui, cheguei no primeiro elemento. Então, vai ser o inteiro. Aqui. Gente, eu tô meio gripada, então relevem. Cheguei no meu segundo elemento. Então, eu vou tirar. é, Então, agora vai ser o inteiro. Cheguei no meu terceiro elemento. Aqui vai ser o inteiro.
E meu quarto elemento vai ser o inteiro também. Então, isso aqui tem essa carinha aqui, ó. E tem que deixar aqui específico que vai ser uma lista, porque eu não vou aprofundar muito nisso, mas pode ser que no futuro vocês aprendam melhor. Então, isso é isso aqui, basicamente. No caso dessa entrada, né? Depende da entrada que a pessoa der. Então tá. Agora eu quero conseguir os meus valores, né? P1, C1, meu P2 e o meu C2. Tá. O meu P1 vai ser o primeiro elemento, né? Da lista. Em Python e na maioria das linguagens, a, a contagem começa de zero. Então, por exemplo, você tem essa lista aqui: 10, 20, 30 e 40. O index, ele seria tipo o endereço. Então, por exemplo, finge que essa é a minha entrada. Eu quero o elemento da entrada, que no caso é essa lista toda, que tem o index zero. O index seria tipo o endereço. Então, tipo, o que está ocupando a posição zero aqui é o 10. Então, aqui, o que está ocupando a posição 1 é o 20. Então, é 0, 1, 2, 3. Então, continuando aqui. Entrada 2 e aqui entrada 3. Pronto. É, então, agora vamos criar duas variáveis. Uma para multiplicação da esquerda. Então, tipo, do peso da criança da esquerda com o comprimento da criança da esquerda. E uma da direita. Tá. Opa, direita. Enfim. Aí aqui, if. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer vários condicionais. Então, tipo, se a esquerda e a direita forem iguais, vai retornar não, vai printar zero. Que é o que ele explica aqui. Então, a gente vai fazer os ifs que vão atender essas condições aqui para imprimir os números que ele pede. Então, se a esquerda for igual à direita, vai imprimir zero. É importante falar aqui também que tem que ser dois iguais sempre que você fazer essa parte de comparação. Porque aqui eu tô atribuindo um valor. Então, eu tô falando, minha variável esquerda vai ter esse valor. Agora aqui, quando eu quero comparar, tem que usar dois iguais. Agora aqui, vamos fazer um elif de caso a esquerda seja maior que a direita. Então, vai printar, nesse caso, menos um. E qualquer outro caso, que seria da direita sendo maior que da esquerda, vai printar um. Então, eu vou rodar aqui o programa e a gente pode testar. Então, 36, 60 e 50. 36, 60 e 50. Retornou zero, que era justamente o que a gente queria. Agora é 40, 40, 38 e 60. Eita, não rodei. 40, 40, 38 e 60. Retornou um, e também aqui tá igual. 35, 80, 35, 75. 35, 80, 35 e 75. Menos um. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Caso não, podem mandar mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp e a gente tira qualquer dúvida. Obrigada.